Eu gostaria que você abrisse a sua palavra no primeiro livro, em Gênesis, capítulo de número 32, por gentileza. 32, a partir do verso 22. Aleluia. Aquele que foi encontrando, por gentileza, se coloque de pé para nós lermos a palavra. Gênesis 32, a partir do versículo 22, diz assim: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia, ele tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não abençoares. Perguntou-lhes, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida ficou salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Feche os seus olhos nesse momento, curve a sua cabeça. Com temor e tremor, vamos orar ao Pai. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, como é maravilhoso te cultuar, te adorar. Ah, Pai, os nossos corações, a nossa alma está sedenta por ouvir a Tua palavra. Nós queremos receber a porção que o Senhor preparou nessa noite para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala com cada homem aqui presente. Fala com cada mulher aqui presente, Senhor. Nós não aceitamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Aleluia. Tu já está falando através do louvor. O Senhor já está falando através de cada filho teu que aqui esteve à frente. Mas a Tua palavra, oh, aleluia, ela rompe barreiras, ela quebra grilhões, ela despedaça, Senhor, toda a artimanha de Satanás contra as nossas vidas. Nós declaramos a Tua palavra fazendo nas nossas vidas o que lhe apraz, aleluia, e o Teu nome, somente o Teu nome, sendo glorificado e exaltado, no nome maravilhoso de Jesus Cristo, amém e amém. Pode se sentar, queridos, amém. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir, por gentileza, alguém trazer um copinho de água para mim, amém? Queridos, nós somos chamados para sermos missionários, para proclamar o reino de Deus, para proclamar a Sua palavra, que é viva, que transforma. Mas nós também não podemos esquecer que em meio a esse processo de sermos chamados por Deus, nós também vamos passar por tempos difíceis. Nós também vamos passar por tempos a qual nós teremos que enfrentar dificuldades. Nós vamos ter que enfrentar, queridos, momentos que nós nunca pensamos e sonhamos que poderiam acontecer. São decepções, são pessoas a qual confiamos, de repente nós não poderemos confiar mais. E neste texto que nós lemos, nós vemos um homem que passou por uma crise, que também foi chamado, foi escolhido por Deus para cumprir a sua missão nessa terra, mas nem por isso teve as coisas fáceis. Ele passou por crises. E essas crises que Jacó passou, eu acredito que é
a mais difícil, que foi familiar. Porque quando nós estamos bem nessa questão familiar, as outras questões não são difíceis de resolver. Quando nós temos o apoio da nossa família. Mas Jacó, ele estava passando por esta crise. E tudo que havia acontecido, a sua desavença com o seu irmão, o perturbava. A paz tinha fugido dele. Ele tinha de tudo. Ele tinha posses, ele tinha filhos, ele tinha esposas. Naquela época poderia ter mais que uma, hoje não. Ele era um homem, se alguém de fora visse, realizado. Mas faltava algo nele, ele precisava resolver essa situação, para que a paz pudesse reinar em seu interior. E as crises que nós temos que resolver, seja ela familiar, seja ela no âmbito profissional, espiritual, nós primeiros temos que resolver a nossa vida. Jacó precisava resolver-se com Esaú, mas antes de se resolver com Esaú, ele precisava consigo mesmo resolver as suas questões. E Jacó, como todos nós seres humanos, precisou recorrer a Deus. Ele teve que ir até Deus. Ele precisava parar de olhar para a direita, para a esquerda e olhar somente para si. E muitas vezes é isso que nós precisamos, queridos. Porque quando nós estamos olhando assim, vocês estão me olhando, eu estou olhando vocês, nós podemos ver a roupa que o nosso irmão está, nós podemos ver essas flores lindas que estão aqui no púlpito, podemos ver essa água abençoada aqui. Glória a Deus, aleluia. Mas quando nós abaixamos a nossa cabeça, quando nós olhamos para nós, abaixa a sua cabeça, por gentileza, abaixa a sua cabeça. Você não está me vendo agora, você está olhando para você, você está olhando para dentro de você. Pode olhar para mim, queridos. Quando nós fazemos isso, nós não vemos mais o defeito do outro, nós não enxergamos mais quem nos ofende, nós não nos importamos mais com ressentimentos, porque eu e você precisamos resolver o que precisa ser organizado dentro de nós. Porque as coisas só começam a fluir quando o primeiro flui dentro de nós. Então aqui fora começa a fluir, começa a desenvolver, as portas começam a se abrir, Deus começa a falar, nós ficamos sensíveis à voz do Pai. Nós precisamos, queridos, saber que o nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus que se preocupa com os detalhes da nossa vida. Mas assim como Jacó, eu e você precisamos saber a quem recorrer. Quem pode nos entender? Quem pode entender os nossos dilemas, as nossas dúvidas? Quem pode entender o que você está passando na sua vida hoje? Quem pode entender aquilo que você passou essa semana? Quem pode entender os seus questionamentos? Queridos, Jacó, ele foi até a pessoa certa. Jacó foi até o Senhor, ele buscou ajuda para vencer a sua crise. Ele foi direto para a presença de Deus. Ele não ficou falando, eu estou isso, eu estou aquilo. Não ficou murmurando. Ele foi direto para a presença daquele que tinha e tem o poder para resolver tudo, porque diante dele nada é impossível. Nada é impossível. Eu vou falar de novo, igreja. Para Deus nada é impossível. Não é impossível diante daquilo que você tem colocado na presença do grande eu sou. Ele é Deus de poder, e Jacó sabia disso e foi para a presença de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, aí no capítulo 32 mesmo, a partir do verso 9, ele diz assim: e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque,
Ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Aleluia. Jacó estava pedindo a Deus libertação. Jacó estava relembrando os mandamentos e a promessa de Deus. Jacó reconheceu a sua própria ansiedade. Ele reconheceu diante de Deus que era indigno das suas misericórdias, que precisava da provisão, do agir de Deus na vida dele. Queridos, não importa o que você precisa, não importa se é grande, se é pequeno, vá para a presença de Deus. Seja sincero, rasgue o teu coração diante daquele que te criou. Não esconda o seu pecado diante de Deus. Não esconda a sua ansiedade, seus problemas, mas abra o seu coração na presença dEle. Queridos, eu me lembro, você se lembra também, da história de um grande homem de Deus chamado Daniel, da cova dos leões. Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém. Era um homem temente a Deus, não se deixou corromper pelas coisas da sua época, mas ficou firme na presença de Deus. E por causa disso, por causa da inveja que outros tinham da vida dele com Deus, ele foi jogado na cova dos leões. Mas queridos, há algo tão maravilhoso que nós podemos ver nesta história, que quando ele foi jogado na cova dos leões, antes disso, ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida com Deus. Ele confiava no Senhor diante de todas as situações. E quando ele foi jogado dentro desta cova, sabe o que aconteceu? Ele colheu o fruto das suas orações. Ele não deixou para buscar a Deus quando ele estava no auge da sua crise, ao qual muitos se levantaram contra a vida dele, mas ele já tinha uma vida com Deus. Nós precisamos ter uma vida com Deus em todo o tempo, em tempo de crise, em tempo de desafio, em tempo de refrigério, em tempo de paz. Nós precisamos ter uma vida com Deus, de oração. Antes de Jacó se encontrar com seu irmão, ele orou. Ele teve um tempo com Deus. Ele teve um tempo na presença de Deus. Por isso, hoje é dia de começarmos esse tempo. Hoje é dia de termos no nosso lar o nosso quarto de guerra. Porque as nossas orações, as nossas guerras são vencidas através de tempo com Deus, de vida sós com Deus, das nossas orações. Hoje eu estou cansado, eu não vou orar, cheguei do trabalho, eu não vou na igreja, eu preciso descansar. Queridos, a carne sempre vai relutar, a carne sempre vai querer retroceder, mas em nome de Jesus, aqui há homens e mulheres de Deus que vão avançar dia a dia, que vão a cada amanhecer adorar, glorificar, orar e buscar esta presença, esse poder de Deus. Nós declaramos isso sobre as nossas vidas. Este poder que está sobre nós. Nós não vamos deixar a crise chegar para orar. Nós já vamos estar orando. E quando ela chegar, aquilo que se levantar contra a tua vida será envergonhado em nome de Jesus. E Deus, aleluia, vai entregar nas tuas mãos a vitória que vem do trono dele. Aleluia, porque é Ele que nos dá a vitória. Jacó orou, Deus.
Jacó buscou, Jacó lutou com o anjo, antes de se encontrar com seu irmão. Por isso, em meio às crises, é preciso falar diretamente com Deus. E é preciso também, eu e você, sermos determinados em receber de Deus a resposta. Queridos, eu coloquei essa palavra determinado porque é uma palavra forte, é uma palavra firme, e é isso que eu e você temos que ser firmes. Nós precisamos ser firmes quando buscamos a Deus, quando estamos na presença de Deus. Nós não podemos ouvir o que o lado esquerdo fala, o que o lado direito fala. Nós temos que ouvir a Deus. Nós temos que buscar em Deus a resposta, a direção. Eu não sei o que você está precisando, talvez somente Deus saiba. Os teus maiores sonhos, que está lá no âmago da sua alma. Eu quero dizer para você que é de Deus que você vai ouvir a resposta. É de Deus. Vai vir dele e ele vai usar quem ele quiser. Deus tem os seus meios para falar. Deus tem os seus meios para nos responder. E é dele que vai vir. Jacó era um homem de 97 anos. Já não era tão novinho. Não estava disposto a negociar nenhum outro meio de receber a sua bênção, se não fosse pelas mãos de Deus. E é assim que eu e você precisamos ser. Se precisar se afastar um pouquinho da família, amém? No sentido espiritual, no sentido de estar a sós com Deus. Veja o que diz o verso 22, por gentileza, você que está com a sua Bíblia aberta. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Ficando ele só. Ele estava convicto que seria de Deus, que viria de Deus a sua vitória. Será que eu e você, em meio às crises, as nossas dificuldades, também temos essa convicção? Será que nós permanecemos confiantes em Deus e levante o que levantar, nós continuamos a dizer: eu confio no Senhor, eu confio em Deus, é dele que vai vir a minha vitória. É assim que nós temos que ser. Veja, queridos, aqui está jovens, moços, moças, pessoas mais adultas. Jacó já era um homem de idade avançada, mas ele estava determinado em Deus, em buscar ao Senhor. Toda crise desgasta, toda crise parece que suga as nossas forças. Jacó já estava assim, Jacó já estava ali quase sem forças para lutar, mas o seu vigor, o seu resquício de vigor, ele usou para buscar a presença de Deus. E ele permaneceu a noite toda lutando com o anjo, até receber a sua bênção. Ele não estava preocupado se ele sairia daquela luta vivo ou morto. Ele não estava preocupado com isso. O objetivo dele era ouvir Deus falar. Queridos, até aonde nós estamos dispostos a andar com Deus? Até onde nós estamos dispostos a ir para ouvir Deus falar conosco? Até onde? Veja, naquela luta que Jacó teve, ele foi ali tratado por Deus. Deus mudou o seu nome, ele recebeu a bênção, mas ele foi tratado por Deus. A Bíblia diz que ele saiu com uma deficiência. Ele começou a manquejar, a mancar,
palavreado mais conhecido nosso. E isso foi resultante da sua luta, mas essa deficiência fez com que seu irmão Esaú olhasse para ele de uma forma diferente. Ou será que Esaú estava vindo ao seu encontro com mais 400 homens para dar boas-vindas? Jacó ficou com medo, por isso ele orou a Deus: Deus, eu tenho medo do meu irmão me matar. Eu tenho medo, Senhor, eu clamo a tua presença. Queridos, nós não sabemos o que há lá na frente. Nós não sabemos o que pode acontecer. Por isso a nossa vida tem que ser entregue todos os dias. O nosso confiar em Deus tem que ser todos os dias. A oração que nós fazemos hoje é para o dia de hoje. Amanhã nós vamos orar para receber a porção para o dia de amanhã. E Jacó aqui, ele foi orar porque ele precisava de uma porção dobrada. Era uma dificuldade familiar que precisava ser resolvido, e só seria resolvido com o agir do alto. E o que estava acontecendo com ele naquela luta? Jacó precisava ser mudado, e não era só no exterior, mas era no seu interior. Queridos, muitas vezes nós achamos que está demorando Deus dar a bênção para nós. Às vezes nós achamos que Deus se esqueceu, eu tenho orado tanto, Deus está demorando a abrir as portas. Amados, muitas vezes Deus está nos preparando, nos moldando para receber a bênção. Deus está ali preparando o vaso, porque Ele é o oleiro, e Ele faz da maneira que Ele quer com as nossas vidas, para que eu e você possamos receber a bênção e permanecer com ela. Deus, Ele tem todo o cuidado, nos mínimos detalhes, com as nossas vidas. Nós também precisamos, queridos, em meio às crises, o nosso coração deve estar em Deus. Eu faço uma pergunta para mim e para você: aonde está o seu coração hoje? Desde quando começou este culto, aonde está o seu coração? Está aqui na igreja? Está nos louvores? Está na palavra? O nosso coração precisa estar em Deus, porque somente Deus conhece o que está dentro de nós. 1 Samuel 16, 7, parte B diz: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o quê? O coração, nosso interior. Por isso o nosso coração deve estar em Deus. Pode o mundo estar falando de você, pode todos estar falando, mas o que importa é o que está dentro do nosso coração, o que Deus está vendo. A nossa vida tem que estar na presença dEle. Jacó sabia que se ele estivesse com o coração em Deus, com a sua vida em Deus, na dependência de Deus, quando ele resolvesse essa situação, ele iria experimentar a paz que excede todo entendimento. Esta paz que somente os filhos de Deus podem experimentar. Esta paz que vem do alto. Mas para isso acontecer, nós precisamos buscar. Nós precisamos estar confiante no Senhor. E não ficar murmurando quando a bênção estiver demorando. E não ficar preocupado. Senhor, quando vai chegar? Senhor, quando eu vou ver aquela pessoa na igreja se batizando? Coloque nas mãos do Senhor. Coloque, porque mesmo que você está orando pela sua família, mesmo que você não veja os seus entes queridos na igreja, quando Deus te recolher, a tua oração está no trono de Deus, e Deus responde às tuas orações. Deus responde às tuas orações. Aleluia, Jesus. Nós precisamos realmente valorizar a bênção do Senhor, valorizar aquilo que Ele nos dá. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Pode ficar tranquilos, queridos, já tem gente aqui socorrendo. Vamos continuar ouvindo a palavra do Senhor. Nós vamos orar aí. Queridos, diante de uma crise, nós precisamos saber lutar, nós precisamos saber agir em situações, nós precisamos saber nos comportar diante das crises. E como nós podemos fazer isso? Como nós podemos, queridos, aprender em meio a situações tão difíceis, em meio a momentos tão difíceis? Eu gostaria de dar um exemplo aqui para você. Amém? Quem aqui já viu alguém capturar uma cobra? Ergue a mão. Olha, bastante gente. Nós sabemos que para capturar uma cobra, nós temos que tomar cuidado para ela não nos morder. Nós precisamos ter uma haste com um gancho e saber capturá-la. Porque se quem sabe fazer isso, fazer da maneira errada, pode ali levar uma picada. E é assim a sua vida, a minha vida, diante de situações difíceis. Nós precisamos saber lidar. Nós precisamos saber, queridos, o que falar em momentos assim. Não é fácil, nunca será fácil, mas Jacó, ele soube o que fazer. Jacó enfrentou uma situação difícil. Jacó enfrentou uma situação que de repente eu e você nunca vamos enfrentar, mas ele saiu vitorioso, porque ele foi na presença de Deus. Ele foi determinado em receber a resposta do Senhor, e também teve o seu coração em Deus. Queridos, que nesta noite você seja sábio, você tenha confiança no Senhor, que você guarde o seu coração no Senhor, que você possa, queridos, cumprir a sua missão nesta terra, para louvor e glória do nome dEle. Caminhe em meio às crises, olhando para o alto, porque de lá vem o seu socorro, de lá vem o socorro do Senhor. Não fique esperando as dificuldades chegarem para buscar a Deus. Não espere os dias difíceis chegarem para acordar e lembrar que você e eu temos uma missão nessa terra. Mas faça isso todos os dias da sua vida, porque nós não sabemos quando o Senhor irá nos chamar para morar no céu. E quando nós chegarmos lá, nós vamos dar o relatório para o Pai daquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós vamos falar para Deus aquilo que eu e você fizemos nessa terra. Está com dificuldades? Entregue na presença de Deus. Precisa resolver alguma coisa essa semana? Coloque na presença de Deus. Está ansioso? Coloque na presença de Deus. Está querendo desistir de tudo? Coloque na presença de Deus. Está com falta de algo? Coloque na presença de Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus de todas as horas, do pouco, do muito, do difícil, do fácil, do perto e do longe. Por isso, nesse momento, eu gostaria que você, igreja, se colocasse de pé nesse momento. Aleluia. Eu gostaria que alguém pudesse aqui estar no teclado, por gentileza. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Esse é o momento que você vai orar a Deus. Você já ouviu a palavra, já adorou o Senhor. E esse momento você vai colocar diante de Deus. Você vai orar pelo nosso querido irmão. Ele está nas mãos do Senhor. Deus está cuidando dele. E você vai orar pela tua semana, pela tua vida, por aquilo que você precisa, porque a semana está aí. A semana vai começar, e você vai começar sendo mais que vencedor em Cristo Jesus. Você vai começar esta semana declarando a tua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra a sua boca e comece a dizer agora aquilo que você precisa.
Abra o seu coração e comece a dizer: Pai, eu preciso da tua providência. Pai, eu preciso que o Senhor abra as portas. Eu preciso resolver este assunto. Eu preciso, Pai, receber a paz que excede todo entendimento. Às vezes você está enfrentando uma situação que está tirando a tua paz. Aquele que tem poder de te dar a paz, Ele tem poder para realizar todas as coisas da sua vida. Você está diante de um Deus que faz milagre. Ele não fazia milagre só no passado, mas Ele faz hoje também. Abra o seu coração ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. A Tua presença que cura, a Tua presença que salva, a Tua presença que liberta, a Tua presença que renova os corações, a Tua presença que quebra todo jugo, que quebra, Senhor, que destrói todo levante de Satanás, em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti as famílias aqui representadas. Declaramos a Tua paz em meio às famílias. Declaramos, Pai, os Teus anjos acampados ao redor de cada família. O Teu poder agindo em cada dificuldade, em tudo que eles têm colocado diante de Ti. Declaramos o Senhor, Pai, agindo em toda a situação. Aleluia, porque Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará. Diga com a tua boca: nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Porque o teu pastor, aleluia, te fará caminhar em pastos verdejantes. Pai, nós oramos também, Senhor amado, pela nossa saúde, pela nossa vida espiritual, pelo nosso irmão, Senhor, que aqui, Senhor, pode ter abaixado a pressão, algo ali, Senhor. Nós oramos pela saúde dele, declaramos o Teu renovo, o Teu cuidado, a Tua mão de poder sobre a vida dele, sobre a saúde dele, em nome de Jesus. E declaramos as nossas vidas mais que vencedoras em Cristo Jesus. Não importa a crise, não importa, Senhor, porque o Senhor está conosco. Então nós vamos vencer para a glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Aplauda Jesus.